Nós habituamos-nos durante muito tempo a pensar as crianças como seres passivos, destinatários da ação dos adultos, sem vontade, sem opinião, sem voz. E a partir de uma determinada altura, o reconhecimento de que as crianças são atores sociais, ou seja, são sujeitos com capacidade de ação e de interpretação do que fazem, levou ao reconhecimento da necessidade, e mais que da necessidade, do direito da criança em participar na vida coletiva. De tal maneira que a Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, consagra um conjunto de direitos relativos à participação. A partir, sobretudo, desse documento jurídico, desenvolveu-se uma reflexão muito intensa que agrupa académicos, mas também interventores sociais, ONGs, etc., que visam potenciar os direitos participativos. Ou seja, fazer com que as crianças sejam consideradas como parte ativa da vida coletiva, que a sua opinião e a sua voz é fundamental para construir mundos de vida que sejam efetivamente satisfatórios para todos e, simultaneamente, considerar a participação como um elemento inerente ao próprio processo de maturação e desenvolvimento da criança. No entanto, a avaliação que se faz da participação e dos direitos participativos no mundo inteiro mostra como estamos ainda muito longe da garantia desse direito. De facto, maioritariamente as crianças não são ouvidas, nomeadamente no âmbito das instituições que ocupam na família, na escola. Muito menos a sua voz é usualmente ouvida no espaço público, na organização, por exemplo, urbana, nos municípios, também nas políticas públicas. Mas como realmente tem havido um esforço no sentido de garantir essa participação, onde ela se realiza, as experiências que existem de materialização dessa participação mostram como ela é importante, não apenas para as crianças, mas para a sociedade no seu conjunto. Eu creio que há alterações e mudanças, ainda que relativamente débeis e tíbias, e podemos dizer mesmo que entre os direitos das crianças, designadamente os direitos de proteção e os direitos de participação, e os direitos de provisão das condições básicas de bem-estar, alimentação, saúde, educação, etc., os direitos de participação são aqueles que estão efetivamente mais debilitados. Portanto, os progressos que se verificam são, em todo caso, progressos tíbios. Em todo caso, as experiências mais interessantes são experiências que se realizam, sobretudo, em contexto escolar, onde em escolas que procuram construir o seu espaço coletivo de educação e de cultura, como também um espaço de cidadania, algumas escolas que se afirmam no quadro da mobilização da participação das crianças são escolas que revelam um elevado nível de envolvimento das crianças e também uma maior garantia de que as culturas infantis, estando presentes nas escolas, dialogam e interagem com a cultura escolar e, por isso, os resultados escolares são também superiores, bem como há também experiências participativas no âmbito de algumas intervenções municipais, em particular no quadro de municípios que se assumem como municípios centrados na afirmação cidadã de todos os seus habitantes e, portanto, também das crianças. Não apenas, mas também das crianças. Aí algumas experiências também que têm sido relatadas, interessantes, no quadro, sobretudo, das cidades amigas das crianças. Sendo que, no entanto, esta questão da participação dificilmente se constitui hoje ainda como um tema político no âmbito das políticas públicas nacionais, por exemplo, e é, mais do que outra coisa qualquer, uma causa que tem sido
desenvolvida por algumas organizações internacionais, em particular a Unicef, internacional, para além das comissões nacionais, algumas organizações não governamentais que se centram no direito das crianças. Eu recordo, por exemplo, o Save the Children, e também algumas academias. Por exemplo, a minha universidade integra uma rede europeia de universidades que têm mestrados sobre os direitos das crianças, em que a questão da participação é uma questão fundamental. Devo também dizer que tem sido muito importante nesta reflexão de todo o mundo sobre a participação das crianças a experiência da América Latina e os relatos que nos chegam de movimentos na América Latina que afirmam não apenas a participação, mas até mais do que isso, o protagonismo das crianças. São movimentos que enfatizam a luta que as crianças conduzem pela emancipação social no âmbito de relações com outros movimentos sociais. Um dos exemplos é exatamente o movimento dos sem terra, mas há outros movimentos, noutros países da América Latina que não o Brasil, onde, por exemplo, o protagonismo e a participação das crianças se faz na relação com o trabalho. Movimentos, por exemplo, de crianças trabalhadoras, em que a luta pela emancipação é assumida como uma forma de libertação social no seu conjunto e não apenas das crianças. Existem formas manipulatórias das crianças que constituem uma falsa participação. Isso é um dado também bastante importante. Por vezes, interpreta-se a participação como modos de imitação pelas crianças daquilo que são as formas de ação política das democracias liberais, parlamentares, e, portanto, criam-se parlamentos de crianças onde as crianças se assumem, ou são assumidas, ou são investidas de funções idênticas ao dos deputados, que propõem leis, que fazem, enfim, escolhas sobre determinadas opções, mas em que é tudo a fingir, em que as leis não são leis verdadeiras e em que as opções não são opções para viabilizar, seja o que for. Portanto, estas formas de imitação, de macaqueação, de manipulação das crianças são efetivamente formas inaceitáveis e não correspondem verdadeiramente à participação. A participação tem que ser sempre interpretada como ação influente. Portanto, a participação não é imitação da ação, é ação influente. A ação com impacto no coletivo. E é disso que estamos a falar. Uma outra questão que se prende com esta é o facto de que as crianças têm uma vulnerabilidade estrutural que exigem da parte da sociedade, no seu conjunto, que elas sejam protegidas. Na verdade, todos os seres humanos precisam de ser protegidos. Mas as crianças precisam de ser protegidas e, legalmente, elas estão sempre sob a tutela dos adultos, até atingirem a maioridade, em nome da proteção que elas carecem de ter. As crianças mais vulneráveis são as que necessitam de mais proteção. As crianças vítimas de abusos sexuais, as crianças vítimas de violência, as crianças que não têm as suas condições de vida básicas garantidas à partida, as crianças doentes, as crianças das minorias étnicas, os meninos de rua. Tudo isto são grupos que exigem uma intervenção protetora por parte do Estado. Falar de participação sem proteção é, a meu ver, também inaceitável, em particular perante essas situações e perante estas crianças de especial vulnerabilidade.